A mulher vai estar no lugar de mulher e ser feminina quando o homem tomar o lugar dele de homem e ser masculino. Um verdadeiro rei consegue enxergar uma rainha antes dela estar com uma coroa na cabeça, como foi Boaz com Ruth, né? Boaz olhou, aquela mulher estava lá, tanto que isso tem a ver com o que eu ensino. Você consegue ver além do que pode enxergar? O visagismo é isso. A gente consegue ver além do que pode enxergar. Sim. Boaz olhou lá de cima, Ruth estava lá no lagar, catando os restos do que estava caindo. Como é que tinha trocentos homens catando, pegando e tudo e ninguém viu nada? Ninguém fez nada, ninguém agiu com aquela mulher. Verdade, Porque que só perfeito. Boaz olhou e falou assim, quem que é aquela ali? Deixa eu te contar um segredo. Homem comum não enxerga a rainha, bobo da corte não enxerga a rainha, homem que é ladrão, que vem para roubar, matar e destruir a sua alegria e sua paz, não enxerga uma rainha. Todos os homens que saíram da minha vida, que se assustaram, que se assustam comigo, sinto lhe dizer, você não é um rei. Porque um verdadeiro rei consegue enxergar uma rainha a quilômetros e ver que ela é uma rainha sem ela estar com coroa na cabeça. Por que que Boaz foi o único que enxergou em Ruth uma rainha? A realeza, a nobreza, e falou, quem é essa aí? Manda trazer que eu quero saber. Enquanto todo o resto atropelando ela, largando ela para trás, nem dando a comida para ela. E aí, quando o cara, Boaz foi o macho alfa, esses filhos de Adão, esse é o filho de Adão. Esse é o verdadeiro filho de Adão. Você entende agora Esse é o porque que o verdadeiro nome... macho alfa. Você entende por que que agora é o verdadeiro filho de Adão? Por que que eu Sim. levanto os filhos de Adão e as filhas de Eva? Por exemplo, quando você olha para as filhas de Eva, Ruth era uma viúva, uma mulher que passa por um divórcio. Sim. A sociedade nos discrimina, nos diminui, nos trata como se a gente fosse a Maria Jezabel. Sim. Mas vou contar um segredo. Uma mulher que passa por um divórcio que ela não quer passar é uma viúva espiritual e emocional. Porque, inclusive, o meu chamado é servir órfãos e viúvas. Mas são viúvas de marido vivo e órfãos de pais vivos. Maridos vivos que estão na cama, às vezes, parecendo um defunto. E não só na cama física, mas essa também, viu, gente? Segredo. É na cama física, na cama espiritual e emocional. Maridos que não sabem ser um sacerdote do lar, ou seja, mortos espiritualmente. Maridos que não sabem ser o calor, o braço, o esteio, a direção. Na verdade, calor é a mulher. Ele é o esteio e a direção emocional. E no físico também. Então, fala-se tanto de sexo, e nós somos adultos, estamos aqui a falar disso. O homem fala tanto de sexo, mas como ele quer ter um sexo se ele não tem a direção, a provisão, a condução? Se ele não é o cara, porque comigo, meu amor, o homem só vai acessar o corpo depois que acessar a mente, o coração. É primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. Então é o seguinte, ele chega para servir um banquete na alma, no espírito, ou seja, no espírito ele te conecta mais com Deus. De onde vem isso, Mari? Deus me deu a visão clara, minha filha, o homem foi criado o sacerdote do lar. Tanto que Adão, quando Deus falou para não comer o fruto, que era só um test drive para ver se o homem e a mulher eram fiéis ao Criador, Sim. era só um test drive. Deus falou, não coma. Você sabe para quem que Deus entregou a ordem? Não foi pra Eva? A Eva caiu. Não foi pra Eva? Bingo! Essa filha de Eva está se posicionando e minha irmã não foi. Deus entregou o recado para Adão. Porque quem era o cabeça, quem era o condutor e quem é que de fato ia proteger Eva. Tanto que o caos só aconteceu quando ele foi omisso no papel dele. No caso, ele não avisou a Eva? Não é que ele não deu o recado, ele deu. Só que ele foi omisso no papel dele de homem. Ele foi omisso naquele momento do papel dele de filho do rei do universo. Hoje em dia, Mari, presta atenção comportamental nos homens da nossa geração. Você vê homens omissos no seu papel de homens? Você vê homens omissos, a maioria, no seu papel de maridos ou omissos no seu papel de pais? A maior dor do maior número de mulheres. E por que a nossa geração tá como tá? Falta de paternidade. Falta de modelo masculino, de liderança, de quem põe a condução. Qual é o papel do homem? Olha só, quando um homem e uma mulher se abraçam, naturalmente, o natural, não comum e normal, porque hoje em dia mudou. Mas quando o homem e a mulher foram criados, tem-se pelos fósseis, etc., que o homem tinha mais ou menos uns 5 metros e a mulher uns 4,5. Ou seja, a mulher já foi feita para ser um pouco mais baixa que o homem. Por quê, gente? Beijar olhando para cima, né? Deus já deixou o código. Por que também? Essa pérola de sabedoria que o Espírito Santo me entregou, Mari, na verdade é o seguinte. Até um ateu testifica da sua real identidade como homem e mulher. Porque quando o homem abraça a mulher aqui, ele sendo mais alto e ela estando aqui debaixo do braço dele, você e eu, tanto o homem quanto a mulher, declaram a identidade real. O homem veio para proteger, para conduzir e para prover. Quando o homem abraça a mulher aqui, ele está protegendo, ele está conduzindo e ele está sendo cabeça. Deus chamou o Adão para ser cabeça. Não é a mulher que é a cabeça. Quando ela está debaixo do braço de um homem, debaixo do braço você está o quê, Mari?
Você está protegida. E quando um verdadeiro homem se enxerga e ele protege a mulher que ele tem, seja no namoro, no noivado, no casamento, ou as que são solteiras, o amigo, quando um homem cumpre o real papel dele de proteger uma mulher, porque olha só, a costela está protegida pelos braços, certo? O homem é como se fosse o braço, a proteção. Inclusive, o maior homem e Deus do mundo demonstrou amor como? Agindo, chegando a morrer por mim e por você com os braços abertos. Um homem de verdade protege a sua costelinha, seja ele amigo, irmão, marido, noivo, namorado. Quando você protege a sua costela, Mari, você não vai quebrar ela em qualquer lugar, certo? Você não vai levar uma surra por aí. A costela protege o quê? O coração e o pulmão. Ou seja, a mulher é a responsável pela proteção das emoções do homem. A mulher protege o homem de si mesmo. A mulher livra o homem de si mesmo. A verdadeira mulher virtuosa, ela é a fonte que o Espírito Santo conecta para influenciar esse homem. Por isso ela é virtuosa. Ela protege as emoções do homem. E quando protege o pulmão, está mostrando que a mulher é a vitalidade da casa. Ou seja, se a mulher é chata, a casa é chata. Se a mulher reclamenta, a casa é reclamenta. Você já viu? Se a mulher é estressada, a casa é estressada. Se a mulher é alegre, a casa é alegre. Vocês, mulheres, foram criadas para ser como fogo e como vento. Nós somos o reflexo, o nosso papel. Quando a gente foi criada, auxiliadora, vem do Ézer, do original do hebraico. E Ézer foi a palavra usada para Espírito Santo 20 ou 30 vezes na Bíblia. E a única outra vez foi para a criação da mulher. Inclusive, o nome da mulher era auxiliadora. Na verdade, vocês sabem aí, a mãe Eva recebeu o nome de Eva quando Adão deu o nome, depois do pecado. Adão deu o nome de Eva, na verdade, como uma consolação. Porque como ela se sentiu absurdamente culpada, porque ela ia destruir a humanidade, Deus, na verdade, Adão, desculpa, o filho de Adão, o filho de Deus, ele, foi Adão que nomeou Eva de Eva. O nome dela era auxiliadora. Ele chama ela de Eva, que Eva quer dizer mãe de todos os seres, mãe de todos os viventes. Quando Eva trouxe morte para a terra através da sua atitude, o verdadeiro filho de Adão, o marido dela, ao invés de destruir ela, ao invés de colocar ela para baixo, ele pegou e ergueu ela. Ele pegou e levantou ela. Ele se responsabilizou também, apesar de que a primeira vez ele não foi autorresponsável. Deus falou, Adão, o que está acontecendo? Tanto que Deus chama para conversa foi Adão, não foi Eva. Quem errou foi Eva, e por que Deus chama para satisfação o homem? Por isso que Deus fala, marido, se vocês não estiverem honrando a sua esposa, eu não ouço as suas orações. O homem é o cabeça, Deus não ouve sua oração e não vai responder. Você, homem que está desonrando mulheres por aí, saiba que Deus não ouve e não vai responder sua oração. Ele é claro, o sim dele é sim, o não dele é não. Adão, Deus chama o Adão para conversa porque quem é o cabeça é ele. Quem é o representante é ele. Quando Deus falou para não comer o fruto, ele entregou para Adão a ordem. Ele passa para Eva, ele é o cabeça. Então, ele falou, ela também errou. Só que quando ele não estava sendo o protetor dela, quando ele não estava sendo o condutor dela, quando ele não estava sendo o líder, o que a filha de Eva fez, gente? O que a filha de Eva fez? Então, na verdade, quando a Eva caiu, ela estava desprotegida, desprovida e não conduzida pelo líder. Então, por isso que quando Deus chama para satisfação, foi o Adão.